Agora que já temos uma quantidade maior de informação aí tratadas nas nossas aulas em vídeo, vamos resolver mais algumas questões para tratar de consolidar a teoria vista até agora, né? Então, vamos, sem muita enrolação, direto aqui para o enunciado, ok? Banca FCC, baseado nas normas 27.001 e 27.002 de 2013, né? Então, a questão recente aí já se referindo à última versão das normas. Bom, um analista de TI está definindo uma política de controle de acesso às informações. Bom, ele está falando da definição de política, né? Em princípio, logo quando eu olhei, eu estranhei, eu já vi uma certa inconsistência no enunciado, porque a política, ela não é necessariamente, na verdade, o ideal é que a política seja estabelecida em mais alto nível, mas depois, quando eu continuei lendo, né, é uma política de controle de acesso às informações. Então, é daquelas políticas subsidiárias, né? E não a política maior, e de que trata lá a seção 5. A gente viu na própria seção 5 da norma que a política mais genérica e maior, né, que contém as diretrizes gerais de segurança da informação para a empresa inteira, ela pode ser apoiada por diversas políticas menores, subsidiárias. Essas políticas menores, elas podem ser construídas num nível menor, né, mais técnico, é o caso aí do analista de TI, embora, mesmo nesse caso, a gente viu que essas políticas subsidiárias têm que ser aprovadas em mais alto nível sempre, tá? E ele pergunta, nesse contexto, essas normas recomendam. Então, no final das contas é o de sempre, né? Dentro dos itens que seguem, qual é o item correto, né? Com relação a 27.001 e 27.002. Letra A. Os direitos de acesso dos funcionários às informações e aos recursos de processamento devem ser retirados quando o funcionário for desligado, mas não precisam ser ajustados se o funcionário mudar de cargo. Isso aqui diz respeito à seção 7, né? Que trata de RH, e a gente viu que não é bem por aí. Na verdade, tanto o cancelamento, a finalização do vínculo, quanto a mudança do vínculo ensejam essa retirada dos privilégios de acesso, tá? É que no caso de haver mudança de cargo, não se trata bem de retirada, né, dos direitos, mas sim de modificação dos direitos para que esses novos direitos de acesso a recursos de processamento, etc., se adequem à nova função. Então, esse item está incorreto, essa letra A, né? Letra B. Os proprietários de ativos devem analisar criticamente os direitos de acesso dos usuários em intervalos regulares, tá? A própria norma diz, eu não lembro se eu trouxe isso para os meus slides, mas a definição dos direitos de acesso e a questão, por exemplo, de como a informação vai ser classificada, tudo isso é analisado, é feito, o responsável por todas essas ações é o proprietário dos ativos, tá? Então, o que a gente viu aqui na seção 8, gerenciamento de ativos, de criar um inventário, depois definir os proprietários de cada ativo, é muito importante porque dali parte uma porção de trabalhos que vão ser executados por esses proprietários. Inclusive esse aqui, né? Quem analisa os direitos de acesso aos recursos, lembra que existe a figura do proprietário do ativo e o do usuário, né? Que a pessoa que vai utilizar o recurso. O proprietário que define o que é o uso recomendado, né? E essa definição, inclusive, tem que ser revista periodicamente, tá? A gente viu isso quando a gente estudou o gerenciamento de ativos, seção 7. É esse o item correto, provavelmente. Vamos só por desencargo e por via das dúvidas, eliminar aqui as letras C, D e E, né? Achar um erro, tem que ter um erro, senão a gente tem mais de um item correto, tá? Um processo de registro e cancelamento de usuário, mesmo que informal, deve ser implementado para permitir a atribuição de direitos de acesso. Isso aqui a gente não viu ainda porque no gerenciamento, é na seção que trata de gerenciamento de acesso que a gente vai ver isso. Que é justamente a seção 9, tá? E o erro aqui é que, na verdade, esse processo de registro e cancelamento de usuário, ele deve ser formal, né? Esse é o grande erro desse item aqui. A 27.002 não gosta muito dessas questões informais. A gente está falando de norma, né? De definição de controles, de práticas. Então, a ideia da formalização aqui é sempre bem
é sempre mais pesada do que normalmente seria, tá? Então, o procedimento aqui ele tem que ser formal, tá? O letra D, os usuários recebem acesso às redes e aos serviços de redes que necessitarem ou que quiserem utilizar. Nada disso, né? Não é só porque você quer que você vai poder utilizar. Na verdade, o usuário ele vai receber acesso ao recurso que ele precisar utilizar para cumprir as suas tarefas, as suas obrigações, né, as suas responsabilidades. Essa letra D, ela também ela é mais esmiuçada e aprofundada na seção 9, que é uma seção que a gente ainda vai ver, tá? Mas pelo que a gente viu até agora, daria para eliminar esse item D, mas na próxima aula a gente vai tratar mais a fundo, principalmente das questões que eu abordei aqui, tanto no item C quanto no item D, tá? Item E. Uma política de controle de acesso deve ser estabelecida, documentada e analisada criticamente, baseada apenas nos requisitos de segurança da informação. Esse apenas nos requisitos aqui é que torna o item incorreto. A gente viu que o que gera informações para a elaboração da política? A questão legal, né? Leis, regulamentos, etc. A própria estratégia de negócios, os objetivos de negócio que a empresa tem e a questão dos requisitos de segurança da informação que vem lá da análise e avaliação de riscos, tá? Então, a política de controle de acesso ela não se baseia somente nos requisitos de segurança da informação, não, tá? Gente, esses itens C, D e E, eles são mais aprofundados, na verdade, na seção 9, que a gente não viu ainda, tá? Mas só para vocês verem como que os controles estão muito relacionados e chega um momento ali em que você começa a ler a norma com muito mais rapidez, porque as coisas começam a se repetir, né? Vocês viram que eu não forcei muito a barra para identificar e explicar para vocês os erros que as letras C, D e E possuem, tá? Embora esses três itens sejam mais diretamente relacionados à seção 9, boa parte da teoria necessária para respondê-los a gente acabou vendo direta ou indiretamente, tá? O gabarito dessa questão é de fato a letra B de bola, né? Esse item está bem redondinho, todos os outros contêm erros, tudo bem? Vamos para mais uma questão aqui, ó, de julgamento agora do nosso querido CESP, né? A norma 27.002 estabelece que seja designado um proprietário para todas as informações e os ativos associados com os recursos de processamento da informação. Não é isso que a norma fala, não. A gente acabou de ver gestão de ativos, né? Quantos objetivos a gente tem lá? 3. O primeiro relacionado aos ativos físicos, né? Servidor, cabeamento, armários de telecomunicações e por aí vai. Um segundo objetivo mais relacionado ao ativo intangível, que é a informação propriamente dita. E um terceiro objetivo relacionado às mídias removíveis, tá bom? Onde a questão do proprietário pelos ativos é tratada lá num controle relacionado ao primeiro objetivo, né? Que é o objetivo que fala de construir um inventário de ativos e depois definir para cada ativo no inventário um proprietário. O proprietário deve ser definido para todos os ativos associados à manipulação, à geração, ao armazenamento da informação, ou seja, todo ativo que tem a ver com alguma etapa do ciclo de vida da informação. A norma não fala em momento nenhum que toda informação tem que ter um proprietário, né? Quem tem que ter um proprietário é o ativo. Com relação à informação em si, o que a norma fala é que ela tem que ser classificada e rotulada de acordo com essa classificação e com o rótulo que foi estabelecido para ela. Mas dizer que cada informação tem que ter um proprietário, primeiro não faz muito sentido e principalmente não é o que a norma fala. Então esse item está incorreto só por esse pontinho aí, tá? O examinador quis fazer um jogo de palavras, como sempre, para fazer o candidato errar a questão, tá bom? Mas ele não pega a gente com essas brincadeirinhas, não. Questão muito simples para a gente responder, tá? Lembre-se sempre de revisar lá no futuro esses itens, tentando não rever a teoria. Agora que a gente acabou de ver a teoria, as questões ficam muito mais simples do que tendem a ser no dia da prova, tá? Mais um item aqui, ó. O inventário de ativos refere-se a um controle incluído na interação com as partes externas à organização. Que coisa estranha, né? Eu, sinceramente, gente, quando eu pego uma questão como essa, né,
é aquela história. O grande problema não é você entender a teoria, né? O grande problema é você entender o que o infeliz que escreveu isso aqui de fato quis dizer, né? O que exatamente ele está querendo falar com essa frase aqui, tá? Vamos tentar interpretar e tentar adivinhar o que se passou na cabeça do cidadão quando ele escreveu esse período, né? Bom, a gente sabe muito bem o que é o inventário de ativos, né? Inventário de ativos está relacionado a um controle que a gente estuda na seção 8 da 27002, seção essa que fala do gerenciamento de ativos. Esse controle, que visa a construção de um inventário de ativos, ele está ligado ao objetivo inicial, que é o gerenciamento de ativos de segurança da informação. Então, tudo isso a gente sabe com relação ao controle que diz respeito ao inventário de ativos. O que eu realmente não consigo entender, o que ele quis dizer com esse finalzinho aqui, né? Refere-se a um controle incluído na interação com as partes externas à organização. Bom, quando a gente vai interagir com as partes externas à organização, diversos controles precisam ser incluídos, né? Eu tenho vários controles, falando em outras palavras, né? Talvez melhores. A gente possui vários controles que têm que ser implementados, que precisam estar acontecendo, que devem estar ativos na organização quando eu vou interagir com partes externas, ou seja, a minha interface com terceiros, com fornecedores, com parceiros de negócio, até mesmo com clientes também são partes externas, né? Essa interface também tem que ser gerenciada à luz da segurança da informação. Há controles que atuam nessa interface, tá? Bom, será que o que ele está dizendo é que esse inventário de ativos é um desses controles, né, que está bem relacionado, que está incluído, né, na interação com as partes externas? Gente, o gabarito aqui é errado, mas enfim, depende muito, realmente eu não, depende do que ele quis falar, né? Provavelmente a ideia aqui do cidadão é que, você vai inventariar ativos, né, que são de propriedade da sua empresa. Não faria muito sentido você inventariar ativos do seu parceiro, inventariar ativos de uma parte externa, e muito menos nomear um fornecedor, um terceiro, como proprietário, né? Lembra daquele outro controle de definição de proprietários para cada ativo? Não faria muito sentido você definir uma parte externa proprietária de um ativo que é seu, né? De um ativo de segurança da informação seu. Só que veja, a norma em nenhum momento ela fala, e isso também ela não deixa de falar, né? Isso faz parte do contexto e da interpretação do dia a dia. O que a norma fala é que o ativo relacionado ao ciclo de vida da informação tem que estar no inventário. E que cada ativo desse tem que ter um proprietário. A norma não fala em nenhum momento que esse proprietário precisa ser uma pessoa da organização, né? Ela não fala nem que sim, nem que não. Depende muito de que tipo de parceiro você tem, de que relação é essa, né? A sua interface com o parceiro, ela pode se estender até lá dentro das fronteiras do parceiro com o qual você se relaciona, tá? O ciclo de informação, ele pode se estender até dentro da planta, da fábrica, da área de atuação de um fornecedor seu. Ok? E aí você vai ter ativos relacionados à informação que vão estar lá dentro do seu fornecedor, e talvez faça sentido sim que alguém lá do fornecedor seja o proprietário do ativo enquanto durar um contrato. A gente falou em vários momentos isso, né? Que muito do que se fala dentro da 27002 se aplica não só às pessoas internas à organização, mas também às partes externas relevantes. É claro que em vários momentos da norma, a gente encontra no texto explícito, né, a norma falando que, olha, o que a gente falou aqui se aplica também a fornecedores e partes externas relevantes, etc. E no caso específico desse controle que fala do inventário de ativos, a norma não diz isso, tá? Mas ela não exclui em nenhum momento esse tipo de interpretação, tá? Então nada impede que, dependendo do tipo de contrato que você tem com o fornecedor, dependendo de qual a interação que você tem com ele, o seu ciclo de vida da informação se estenda até o interior da organização fornecedora, e você tem ativos relevantes para a sua segurança da informação, mas que estão sob propriedade
pelo menos enquanto durar o contrato, né, que estão sob propriedade do seu fornecedor, ok? E aí você vai amarrar isso mediante contrato, tá? Então eu criei um contexto aqui para falar o seguinte: da forma que está escrito esse texto, ele dá margem a interpretações diferentes do gabarito desse item que é errado, principalmente se a pessoa realmente conhece a norma, né? E isso que é terrível para o concurseiro. Às vezes o concurseiro que sabe bastante é penalizado por conta de um item mal escrito. Eu não sei o que impede o examinador de escrever direito o que ele está querendo dizer aqui, né? Gasta aí mais uma linha e meia ou 2 linhas, coloca um período maior e deixa claro o contexto, porque aí ele vai privilegiar o aluno que entende a 27002, que vai ler um texto bem escrito, vai entender o que está sendo perguntado e aí vai marcar a resposta correta, tá bom? Esse tipo de item aqui não há como dizer que ele está bem escrito e que ele deixe claro o que está sendo perguntado, né? O inventário de ativos refere-se a um controle incluído na interação com as partes externas à organização. Sei lá que raio é isso, né? Onde o cara quis ir com esse item. Mas, enfim, o gabarito aí, segundo o CESP, é incorreto. A interpretação da teoria é essa, né? Ele está partindo do princípio de que você só inventaria ativos que são seus, você só nomeia proprietários de ativos quando esses ativos de fato pertencem à organização. Enfim, o CESP considera errado. Eu tenho 2 interpretações e eu não sei o que considerar porque é difícil entender o texto aí do cidadão. O meu conselho para o aluno é sempre o seguinte, tá? Se há mais de uma interpretação, entenda ambas e aí não fique a partir disso, né, querendo dizer que está certo ou que está errado. Na verdade, está mal escrito, ok? Está mal escrito. E a nossa função é entender a teoria. Entendida a teoria, a gente passa para frente. Passa para frente, porque no dia da prova é aquela história, né? A gente sempre vai se deparar com itens mal escritos, com itens bem escritos e diferentes destes que estão aqui. Então, a gente não ganha em nada, né, em ficar discutindo o texto de uma questão, porque isso não vai melhorar e nem piorar a nossa interpretação de futuros textos que venham a ser mal escritos, né, em provas que a gente venha a fazer, tá? Vamos ver esse aqui se está um pouquinho melhor. A política de segurança da informação, os objetivos e as atividades que refletem os objetivos do negócio são fatores críticos de sucesso na implementação da segurança da informação em uma organização. Gente, essa história de fator crítico de sucesso aparecia explicitamente lá nas normas mais antigas, as normas de 2005. Tinha uma seção, lá na seção 0, né? Tinha um item lá que era fatores críticos de sucesso. E exatamente esses caras aqui eram citados, tá? E dali também que vem a minha interpretação, né, de que política entra naquele contexto de coisas básicas, né, de controles básicos da segurança da informação. Porque lá na antiga versão de 2005, a política de segurança da informação era colocada como um fator crítico de sucesso. Hoje não se fala mais em fator crítico de sucesso, também não se fala mais em controles mais importantes. O que a gente tem, como a gente já viu, né, são os controles que são mais básicos, ou seja, que acabam sendo possíveis de serem implementados em qualquer tipo de organização. Política de segurança da informação é um deles, tá? Então, esse item é correto, ainda se referia à versão antiga da norma, tá? Vamos para mais uma aqui, ó, 2015, MS Gás, né? Analista de TI. A norma que especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o SGSI dentro do contexto de organização é... Vou passar rápido aqui porque, na verdade, essa questão aqui é mais de 27.001, né? Estou lá para cá, mas é mais de 27.001. Só para chamar a atenção de novo para os verbos, né? Estabelecer, implementar, manter e melhorar. A quantidade de verbos agora diminuiu. 27.004 a gente já viu, trata de métricas. 27.003 é o projeto de implantação do SGSI. 27.002 é a norma que a gente está estudando, mas ela trata de controles. Ela não trata dessa questão aqui de estabelecer, implementar, manter e melhorar o SGSI, tá? Só para saber se você está ligado, se você se lembra ainda das aulas introdutórias desse curso em que a gente falou, né, do que trata cada uma dessas normas, tá?
Bom, mais uma questão aqui da VUNESP, ó. Há uma seção na norma 27.2 que contém recomendações para que sejam cumpridas obrigações legais, estatutárias e contratuais. Que seção é essa? Bom, gestão de ativos, a gente já viu, não é. Gestão de continuidade de negócios, não é. Gerenciamento de conformidade, tá? É a última seção, na verdade, a última seção. A gente viu também nas aulas anteriores isso, tá? Gerenciamento da conformidade trata de questão legal, de conformidade legal. Gestão de incidentes é uma seção que de fato existe, mas que a gente não viu ainda. Segurança de RH é uma seção que a gente já viu, que de fato existe, mas que não está diretamente ligada a essa questão aí legal, tá? Tranquilo, vamos adiante. Ainda a VUNESP é o mesmo concurso, né? As categorias da norma 27.2 que tratam de procedimentos importantes sobre a contratação e seleção de funcionários, fornecedores e terceiros fazem parte da seção. Deixa eu ver aqui, ó. Esses examinadores estavam com preguiça, fizeram duas questões quase iguais, né? Bastava ter decorado aquela tabelinha lá que a gente viu, saber quais eram as 14 seções e a que cada uma delas se referia para acertar, tá? Então, letra D. Vamos para mais uma, Quadrix agora. Vamos lá. Segundo a norma BNT-NBR, trata-se de um controle considerado essencial. Vou colocar aqui um ponto de exclamação, ó. Controle considerado essencial. Eu vi muita gente dizendo, assim, indo com muita sede ao pote, né? A norma em nenhum momento fala isso. Olha, de novo, em nenhum momento ela diz que um controle é mais importante do que o outro, que existe uma hierarquia entre os controles. Ela não fala isso, mas que ela fala de controle básico, ela fala assim, tá? Só um porém, questão de 2014, essa questão de 2014 se referia ainda à norma antiga, tá? Na norma antiga, a seção 0 listava assim os controles que eles chamavam controles considerados práticas, tá? Graças a Deus, na última atualização eles tiraram isso, né? O que é controle considerado prática, né? Uma ladainha lá que eles colocavam na seção 0, que eu não sei de onde veio. Aí, de fato, isso na atual 27.2 não existe mais. Existia na seção 0 da antiga norma também uma listagem de controles considerados essenciais. Na época a gente dizia o quê? A gente tem que decorar, né? Você tem que decorar quais são os controles considerados essenciais, tá? E eu lembro que na época era fácil até decorar, né, a lista de controles considerados essenciais e dos controles considerados práticas, entre aspas, porque todos os controles essenciais eram da seção 15, né, da antiga norma 27.2, que tratava de conformidade legal, tá? Então, conformidade legal envolvia a questão de propriedade de dados pessoais, envolvia a questão de documentos e registros da organização e a questão aqui de propriedade intelectual, né? Então, era fácil saber porque, inclusive aqui nos itens, ó, tudo que eles colocavam aqui eram os tais controles práticas, né? Porque os controles práticas se referiam às outras seções da norma, né? Política de segurança, é uma seção que existia, era a seção 5, atribuição de responsabilidade, que a gente viu, né? Agora na seção 6, a questão de você estruturar a segurança da informação. Opa, isso aqui é errado, né? Porque a gente está atrás de um controle essencial. Isso aqui é errado também. E a questão da propriedade intelectual, tá? Esses dois aqui também errados, tá? Então, eu trouxe essas questões por duas coisas, tá? Primeiro, porque a gente está em 2015 e aquela história que eu já falei nesse curso. Ainda há poucas questões, o universo de questões cobrando as normas mais recentes ainda é pequeno. Então, estou misturando aí questões que cobram a antiga norma com a nova norma e comparando os contextos, até para que você depois, quando você for estudar, né, você poder se deparar com uma questão como essa e não se enrolar, né? Você saber que de fato existia na antiga norma essa divisão entre controle considerado prática, controle considerado essencial, mas que não existe explicitamente isso, não tem uma seção listando, né, o que é um, o que é outro, agora na norma mais recente. Antigamente existia, mas você ainda encontra ali no miolo da norma, como eu exemplifiquei na aula anterior, né, referências
a controles que são considerados básicos. Isso você encontra ainda, tá? Então, muito cuidado, quando você vir essa discussão, não vai logo dizendo que, olha, a norma não fala disso em momento nenhum, não. Ela fala coisas parecidas, tá? Tem que ficar atento, porque um bom examinador, ele pega, elabora uma questão justamente para pegar nesse calcanhar de Aquiles aí, de todo mundo falar que a norma não diz que existe controle básico, que existe controle não básico, isso ela diz sim. E aí, dependendo de como a questão for preparada, a pessoa vai errar, né? Porque ela ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, e aí vai com muita sede ao pote e erra a questão, tá? Então, à luz da antiga 27.2, letra C de casa, tá? Posso mexer um pouquinho aqui nessa questão, trocar a palavra essencial pela palavra básico, ok? Pegar alguns controles lá na norma e colocar como item certo, por exemplo, a questão de controle relacionado à segurança de malware, né? Então, segundo a norma 27.2, trata de um controle considerado básico. Aí eu coloco outras coisas, né, que não foram listadas explicitamente na 27.2 como básico, e coloco como item correto e alguma coisa relacionada à segurança de senha, por exemplo, relacionada à segurança contra malwares, por exemplo, que a gente viu lá na seção 7.2, né, 7.2.2, que a norma trata desses caras como controles básicos, tá? Beleza, vamos adiante então, mais uma questão aqui, ó. Essa eu mesmo que elaborei, tá? Para a gente ter um volume maior de questões aí, tratando do conteúdo mais recente. O controle para... Bom, com relação à norma 27.2, é incorreto. Então, a gente está em busca do item incorreto, tá? Letra A. O controle para a seleção de RH deve ser aplicado tanto para funcionários quanto para a seleção de fornecedores e outras partes externas. Isso é certo ou errado? Certíssimo, né? Inclusive, nesse caso aqui, gerenciamento de RH, né? Segurança de recursos humanos, é a seção 7, tá bom? O primeiro objetivo, que trata do antes da contratação, e o controle era o 7.1.1, que falava da seleção. Esse cara... e se relaciona à seleção tanto de empregados para a empresa, e eu frisei bastante isso, tá? Fornecedores e outras partes. Esse cara está correto e a questão está pedindo o item incorreto. Letra B. A norma sugere que o termo de confidencialidade trate até mesmo de obrigações que possam durar após o encerramento da contratação. Isso aqui também é o primeiro objetivo, que é o antes da contratação. Depois que você fez a seleção, você vai pedir para que as pessoas tomem ciência de um termo de confidencialidade, né? E assinem esse termo. O que a gente falou? O termo pode tratar não só das obrigações com relação à confidencialidade, né, relacionadas ao dia a dia de trabalho, mas também todas as obrigações que vão perdurar após o encerramento do contrato. Então, esse item também está certo. C de casa. Convém que existam canais para relatar possíveis violações da política, preferencialmente com a identificação do autor da denúncia. É uma questão que seria difícil se você não tivesse acabado de ver isso, né? Na aula anterior, quando a gente falou que a norma sugere que isso é responsabilidade da direção, tá? Já é o segundo objetivo, que trata lá do durante a contratação. A direção tem que dar exemplo, ela tem que garantir conscientização, ela tem que garantir a motivação e ela tem que estabelecer um canal para possibilitar o relato, né, de possíveis violações da política, um canal que possa ser utilizado de forma anônima, tá? De forma anônima. A norma não fala de identificação do autor da denúncia, não, tá? Então, esse é o item a ser marcado, né? Ele é o item incorreto, que é justamente o que foi pedido, tá bom? Letra D de dado. Para aumentar o nível de conscientização, o treinamento deve ter foco não somente no o que e no como, mas também no porquê. A gente viu isso também ali próximo, né? Quando a gente estava tratando das questões do durante a contratação. É o segundo controle, né, do segundo objetivo dessa seção que fala de segurança de RH. E por último aqui, ó, esse cara deve estar certo também. Convém que exista um processo disciplinar
formal para tomar ações contra funcionários que cometam violações da política. Exatamente como a gente viu. Esse é o último controle do segundo objetivo lá da área segurança de RH, né? O controle que fala do processo disciplinar. Tudo bem? Letra C de casa é o item correto aqui nessa questão. Então, a gente encerra essa aulinha de exercícios, tá? Vamos fazer mais pelo menos umas 2 aulinhas aí com algumas questões. 27.002, ela realmente tem muita coisa a ser cobrada, mas pena que boa parte dos exercícios ainda se referem à norma mais antiga, tá? Não tem jeito, concurso público é assim mesmo. Até já, na próxima aula a gente vai falar de controle de acesso, seção 9. Um abraço.